Alô pessoal, olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do momento que você estiver visualizando essa aula. Essa aula é mais um componente curricular do nono ano de História. Agora, no nono ano de História, nós vamos passar a estudar um novo capítulo, um novo período histórico. Que período é esse, professor? Muito bem. É o período do capítulo que fala sobre a proclamação da República até a chegada da República, chamada República Velha, também chamada de República das Oligarquias ou República do Café com Leite. Lá na frente eu vou explicar por que esse nome surgiu, República do Café com Leite. O que é que nós temos aqui? Temos uma conjuntura de desgaste do Império. O imperador Dom Pedro II já está há bastante tempo no poder e quando um governante passa muito tempo no poder, ele sofre um desgaste natural. E com Dom Pedro II não foi diferente. Um desgaste enorme do governo. As questões políticas cada vez mais acirradas. O partido que dava sustentação, o partido que dava sustentação ao Dom Pedro II, passava por um momento de dificuldade, o imperador doente, se cuidando na Europa. Além disso, havia ali uma crise do ponto de vista da economia, do ponto de vista com relação à escravidão, à questão religiosa. E ali você vai ter aspectos que vão fazer com que o império deixe de existir. E um militarismo, as questões militares começam a surgir com bastante força. Pois bem, você tem ali a questão religiosa, não é? A questão militar e a questão abolicionista. Essas três questões que passam a ser as figuras centrais, as causas centrais para a queda do Império. Vamos lá. Com relação a essa questão militar, eu tenho que retroceder, voltar um pouco. Isso é muito comum no contexto histórico. Eu tenho que voltar para que vocês possam entender o contexto seguinte. Meados do século XIX, o Brasil, lá por volta de 1660, 65, o Brasil participou do conflito chamado Guerra do Paraguai. O Brasil, ao lado da Argentina, ao lado dos uruguaios, combatendo o Paraguai. Não é isso? Pois bem, com isso, os militares brasileiros tiveram contato com os militares da Argentina. E nesse contato, os militares perceberam que havia diferenças salariais a favor dos argentinos, ou seja, os argentinos estavam ganhando mais, estavam sendo bem remunerados, se comparado com o exército brasileiro. E veio daí uma insatisfação. Várias patentes começaram a mostrar insatisfação com o governo imperial. Dom Pedro II, por seu lado, estava preocupado em cuidar da sua saúde. E na ausência de Dom Pedro II, era a princesa regente Isabel que administrava o Brasil. Foi mediante uma dessas participações, administrações de Isabel, que ela decretou a abolição dos escravos em 1888. Tá bom? Já mencionei aqui a insatisfação, a questão militar, a insatisfação dos militares para com o governo por conta dos baixos salários, que o Brasil teve uma participação efetiva na Guerra do Paraguai, o exército brasileiro se sentia desprestigiado. E uma outra situação importante foi a questão
religiosa. Que questão religiosa é essa? O Papa Pio IX, ele baixou uma regra, baixou uma bula papal que dizia que todos os católicos deveriam se afastar da maçonaria. Maçonaria é uma sociedade secreta que existe desde a Idade Média. Eles têm uma diretriz, uma característica de um ajudar ao outro. E aí, grande parcela da população influente no Brasil, da nobreza, inclusive dos comerciantes, eram pertencentes à maçonaria. E religiosos também, pessoas que eram pertencentes à religião católica, também pertenciam à maçonaria. Só que o Papa Pio IX obrigou que esses religiosos, que esses católicos se afastassem da Igreja Católica, se afastassem da maçonaria. Isso causou um mal-estar tremendo. E há indícios, não é, que os imperadores também eram maçons. Isso gera uma polêmica muito grande, se Dom Pedro II era maçom ou não. Se tem ainda muito questionamento, muitas polêmicas sobre isso. Então o que aconteceu? Havia ali essa obrigatoriedade. E os bispos, arcebispos das cidades, das capitais principalmente, sabiam que se eles expulsassem aquelas pessoas que eram maçons, que eram católicos e sobretudo, e ainda por cima, eram maçons, iria gerar uma polêmica muito grande, ia gerar um mal-estar, um desgaste com aquela pessoa, principalmente se ela fosse influente naquela sociedade. Mesmo assim, com todo esse receio, ainda houveram 2 religiosos que fizeram isso, um aqui em Pernambuco e outro em Belém do Pará, que obrigaram aqueles religiosos que ainda continuassem ligados à maçonaria que eles fossem expulsos. Eles deveriam ser expulsos segundo a bula papal. Daí criou-se um mal-estar muito grande entre a igreja e o governo. Até então, o governo brasileiro e a Igreja Católica estavam ligados, estavam entrelaçados. Inclusive, os religiosos, os bispos, padres, arcebispos, eles recebiam seus salários através do governo. Então, eles eram, os padres, os bispos e arcebispos, eles eram funcionários públicos. Então, havia uma ligação entre igreja e Estado brasileiro e governo brasileiro. Deu para entender? Bom, em uma outra situação, fala, hoje em alguns livros você pode encontrar uma nomenclatura um pouco diferente, mas em outros livros você pode encontrar a questão da escravidão ou a questão abolicionista. Essa questão abolicionista também está ligada à Guerra do Paraguai. Está ligada à Guerra do Paraguai de que maneira, professor? Muito bem. Está ligada à Guerra do Paraguai porque o nosso exército, a quantidade de soldados era muito pequena para participar da Guerra do Paraguai. O que foi que fez o exército brasileiro? Convocou os negros a participarem do exército brasileiro. E quando da convocação, fez uma promessa de que os negros iriam ganhar liberdade e iriam ganhar uma indenização pela sua participação, se voltassem com vida. No entanto, isso não vai ser cumprido. Então, há uma insatisfação também dos negros para com os
para com o governo brasileiro, gerando daí um mal-estar muito grande. Então, o governo imperial estava desgastado, saiu vitorioso do episódio conhecido como Guerra do Paraguai. No entanto, as consequências dessa vitória não foram boas para o governo imperial, não foram boas para o Dom Pedro II. Daí vai haver uma iniciativa de militares, basicamente dois líderes aí, o militar Benjamin Constant, professor militar Benjamin Constant, e o outro era o teórico Silva Jardim. Então esses dois são os grandes idealizadores do movimento republicano no Brasil, o desejo de pôr fim ao governo imperial e ter início um governo republicano. No entanto, percebe-se que precisa-se aí de um grande nome, de um nome que represente um poder de coalizão. O que é poder de coalizão, professor? Poder de juntar o maior número de pessoas com pensamento diferente, pessoas que pudessem ter nesse nome o seu representante. Por isso que foi escolhido para proclamar a nossa república e assumir como sendo o primeiro presidente o alagoano Deodoro da Fonseca. Deodoro da Fonseca, um militar de prestígio e, segundo consta de alguns historiadores, amigo pessoal de Dom Pedro II, porque ele seria aquele homem que iria ter bom trânsito com todas as correntes políticas, iria conseguir pacificar o Brasil, evitar que qualquer presença revolucionária diante da queda do Império e a chegada da República. A República que vai ser instalada no Brasil vai ser coordenada por militares e vamos conhecer os dois primeiros presidentes do Brasil do período republicano como presidentes militares: Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. No caso de Floriano e Deodoro da Fonseca, um militar com vários serviços prestados ao governo brasileiro, vários serviços prestados ao exército brasileiro, um militar de primeira linha, chegando inclusive a patente de marechal. Então, um homem desse era o homem que, no dia 15 de novembro, pôs fim ao período 15 de novembro de 1899, pôs fim ao regime monárquico e fez com que iniciasse um regime republicano em nosso país. Pois bem, feito essa introdução, convido os meus queridos alunos a abrir o nosso livro na página 92, que fala sobre a proclamação da República. Diz assim, abre aspas, um trecho do livro A República dos Meus Sonhos, de Isabel Lustosa. De fato, por trás da mudança pela qual se empenharam os mais idealistas, agitavam-se os mesmos velhos interesses do grande capital fundiário e exportador do café. Era a economia que ditava a mudança, e os ideais de civis e militares foram combustíveis para que o movimento deslanchasse em 15 de novembro de 1899. 15 de novembro de 1889, 89. Outro ideal quase sempre associado ao sonho republicano, a federação, também se realizou com a proclamação da República. Esse regime federalista foi uma influência dos Estados Unidos da América, não é? É bom salientar isso. No entanto,
um de seus maiores defensores, Rui Barbosa, poderia imitar Saldanha Marinho, que foi um político, não é, nascido em Olinda, mas foi presidente da província de São Paulo, que dizendo: esse não é o federalismo dos meus sonhos, pois o sistema que, rompendo a tradição centralista da monarquia, deveria ser fator de progresso para as províncias, e propiciou o abandono das regiões pobres do país ao poder discricionário dos coronéis. Então, esse federalismo que prometia mudanças e um poder para as províncias, para o federalismo, que as províncias tivessem autonomia, depois essas províncias serão chamadas de Estado-membro, tivesse autonomia, não aconteceu como deveria. Algumas províncias vão ficar sendo privilegiadas em detrimento em relação às outras províncias. Depois da República ser instalada, depois da República da Espada, não é? Que representa o governo de Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Pois bem, indo agora para a página 93, nós temos a proclamação da República no Brasil. O ano de 1889, em 15 de novembro, aconteceu no Brasil um movimento político que culminou na derrubada do sistema monárquico e a consequente proclamação da República. Mais do que apenas um processo transitório, esse episódio mudou os rumos do Brasil, principalmente na política, embora na economia as velhas estruturas econômicas permanecessem. Dom Pedro II deixou de ser imperador e foi montado um governo de transição, com características republicanas, embora conduzido por militares. Marechal Deodoro da Fonseca foi posto como presidente até que eleições fossem organizadas, sendo seu vice o Marechal Floriano Peixoto. Vejamos detalhadamente como se desenrolou esse acontecimento histórico. Aqui tem um linkzinho na página 93 falando sobre Deodoro da Fonseca. O Brasil do século XIX vinha enfrentando sérios problemas políticos e econômicos, tanto externos quanto internos, que resultaram no enfraquecimento da monarquia. A Revolução Industrial, ainda no século XVIII, junto com o capitalismo, bem como a superação das monarquias absolutas na Europa, foram fatores que aos poucos mudaram os rumos políticos do mundo. E o Brasil foi um dos últimos a entrar nesse processo. Então, o Brasil, está querendo dizer o que aí? Foi um dos últimos países a entrar nesse regime republicano, não é? As outras nações aqui, os nossos vizinhos da América do Sul, todos já haviam entrado no regime republicano. Nós fomos para a República de uma forma tardia, demorada. Prosseguindo, a industrialização exigia cada vez mais mercados consumidores e mão de obra livre, ou seja, não escravizada. Isso era fundamental para que os produtos industrializados fossem consumidos, inclusive pela própria mão de obra, mas também que existisse o trabalho assalariado e que os trabalhadores fossem treinados para exercerem funções determinadas e específicas nas indústrias ou nos campos. Indo para a página 94, nós temos o sistema capitalista inglês via na escravidão
e na monarquia os grandes motivos que atrapalhariam qualquer desenvolvimento. Muitos movimentos no Brasil já lutavam, é verdade, pelo fim da escravidão. Página 94, viu? Página 94. Outros em defesa do republicanismo. Às vezes os interesses de ambos coincidiam. Entretanto, as mudanças que puseram fim à escravidão e à monarquia só ocorreram no Brasil no final do século XIX. Os principais aspectos que levaram à crise monarquista, conduzindo o Brasil a formar uma república, foram a escravidão. Crescia no Brasil as pressões para que todos os escravos fossem libertos desde 1850, com a Bill Aberdeen. Bill Aberdeen é aquela lei, não é, do Lord Aberdeen, que era ministro das Relações Exteriores, que dizia que nenhuma embarcação poderia estar circulando em suas águas com escravos. Proibição de levar que os navios negreiros passassem em águas inglesas. Que, além disso, a marinha inglesa poderia inclusive aprisionar os navios negreiros. Tá bom? O que é que temos aqui? Crescia no Brasil a escravidão, as pressões para que todos os escravos fossem libertos desde 1850, com a Bill Aberdeen, promulgada pelo parlamento britânico, que permitia aos ingleses aprisionar qualquer embarcação que realizasse o tráfico de escravos entre a África e a América, inclusive o Brasil, que ficou em situação difícil. Houve grande repercussão, ainda mais internamente, quando cresceram os movimentos abolicionistas que vinham sendo apoiados em sua maioria pelos republicanos. Era um claro ataque ao modelo superado da monarquia brasileira escravista. Mesmo assim, os ruralistas resistiam, sendo a sua principal base de sustentação o imperador Dom Pedro II. Com a Lei Áurea de 1888, que aboliu a escravidão, os ruralistas se sentiram traídos, pois perderiam sua mão de obra, que poderia levar a uma crise. Visando garantir a produção, começaram a apoiar os republicanos e passaram a ser chamados de republicanos de última hora. Bem, meus queridos, na próxima aula nós vamos prosseguir com esse conteúdo sobre, ainda mencionando as causas da queda do Império e a chegada da República em nosso país. Bom, da minha parte, um forte abraço, tchau para vocês e até a próxima. Tchau, pessoal.